A gente vai voltando agora com o TV Mar News e vamos agora, hoje, quarta-feira, para o nosso quadro Saber em Debate, aqui na presença do professor Luiz André. Luiz, muito bom dia para você. E você traz um tema hoje muito pertinente, né? Inclusive no momento em que a gente já começa a falar sobre reforma tributária aqui no nosso país. A temática de hoje, a fortuna dos mais ricos aumenta durante essa pandemia. E aí a gente fica se perguntando, né? A crise, na verdade, existe para quem nesse momento em que muitas pessoas estão desesperadas, sem empregos, com medo do amanhã. E a gente vê, de fato, a fortuna das pessoas mais ricas, de fato, subir de maneira exponencial. Eu queria que você pudesse conversar um pouquinho sobre essa história com a gente. Bom dia. Olá, Polani. Bom dia, tá? Bom dia a todos, tá? E os telespectadores que nesse horário cativo tá analisando aqui conosco, né, nesse quadro que é o Saber em Debate. De fato, né, quando esse relatório foi lançado na segunda-feira, ele já era cercado de muitas expectativas, né, dada a polêmica que iria causar, porque se fala num aumento de riqueza no momento de pandemia. Esse relatório é um relatório para a América Latina e Caribe. Há algo em torno de 48 bilhões arrecadados a mais, portanto, de fortuna para esses milionários, bilionários, na verdade, dos quais quase metade disso foi puxado pela economia brasileira, que é a maior economia da região. Eu estou falando em algo de 34 bilhões de dólares, eu não vou nem me arriscar a fazer aqui a conversão, porque é muito dinheiro, tá? E que demonstra, então, no espaço de impressionantes 3 meses, porque é algo em torno de março até junho, tá? Esse acúmulo de riqueza. A tua pergunta foi muito pertinente, né? De quem foi tirado isso aí? No momento em que o Estado brasileiro busca soluções para o problema através de medidas emergenciais, se nós formos pegar os valores colocados pelas medidas emergenciais do governo, diga-se de passagem, louváveis, não é, nesse momento, tá? E considerarmos esse ganho de riqueza aí por parte desses felizardos que nós podemos contar nos dedos, tá bom? Nós vamos perceber então que é o Estado realmente o culpado disso. Não se está aqui trabalhando de nenhuma maneira com um fator relacionado à competência de alguém, não. Eu estou falando de um Estado que, infelizmente, premia, né, de uma maneira direta, através das questões tributárias, tal fato. E aí vem uma discussão muito simples que nós podemos fazer aqui. O sistema tributário brasileiro é um sistema muito injusto. Ele penaliza demais a classe média e as pessoas mais pobres, né? Porque ele cobra algo em torno de 50% da sua arrecadação em cima de impostos sobre consumo, que é o imposto de cesta básica, por exemplo. É um imposto que qualquer pessoa paga, porque você não pode fugir. Enquanto que os impostos sobre patrimônio são impostos na ordem de um pouco mais de 25%. 30%, um pouco menos de 30%. O que significa isso? Inversão de valores. E essa inversão de valores precisa, evidentemente, ser reajustada agora na nossa reforma tributária. Por enquanto, nada disso foi pensado, mas é bom lembrar que fatos como esse demonstram, então, a injustiça, né, que é esse país do ponto de vista tributário. Verdade. A gente tem aqui o paradoxo, exatamente, né, de que a crise não afeta a todos igualmente, o que é uma situação já preocupante, né? Desde o princípio dos isolamentos, 8 novos bilionários surgiram na América Latina, ou seja, um novo bilionário a cada 2 semanas, enquanto se estima que até 52 milhões de pessoas se tornarão pobres e 40 milhões perderão seus empregos este ano. Essas situações são parecidas em todas as regiões aqui do nosso país? Sim, o Brasil puxa a economia da América Latina. Brasil e México, especificamente, até porque a Argentina está passando por um processo de soerguimento ainda. A questão brasileira é que nós já estávamos mal, é bom lembrar, nós discutíamos isso aqui um pouco antes. Nós tínhamos algo em torno de 12 milhões, 13 milhões de trabalhadores desempregados, com 40 milhões informais. Tá? Isso deve aumentar consideravelmente. Não se tem dados ainda em referência a essa questão, mas isso é uma questão mundial. Se pegar, por exemplo, o caso americano, o seguro-desemprego nos Estados Unidos tem aumentado de uma forma exponencial. Tá? A grande questão é como é que nós vamos recuperar tal condição. Nós estamos falando daquela que é considerada por todos os setores como a maior pandemia, o maior problema, pelo menos se considerarmos aí, excluindo a Segunda Guerra Mundial, dos últimos 100 anos. Tá? Como nós reagiremos a tal condição? Para reagir, é necessário, então, que o Estado esteja presente, isso é óbvio, né? O Estado é o agente indutor da economia, e de que ele seja mais justo no processo de redução da desigualdade. Nota que nós não falamos em acabar com a desigualdade. Discussão utópica, reduzir desigualdade.
E reduzir desigualdade significa, então, intervenção do Estado através de várias medidas. O relatório, eu sugiro que todos possam fazer uma leitura sobre o relatório, ele coloca propostas, tanto propostas permanentes como propostas emergenciais. Mas é necessário que, por exemplo, a gente estava discutindo, que no mínimo o Estado possa reduzir impostos sobre produtos de consumo de cesta básica, né? Enquadrando, como fez agora com a solução emergencial, condições para identificar aquele que é necessitado, hipossuficiente, para que ele possa ter acesso a essa cesta básica, Paulane, de uma maneira mais barata. Isso é possível, isso é claro que pode ser feito. Do contrário, nós teremos as consequências da pandemia. E as consequências da pandemia não estão ligadas aos fatores de saúde, e sim às questões que envolvem as mazelas sociais, que certamente irão aumentar nesse país que já tem tanta desigualdade. E para a gente encerrar, professor, a gente tem a questão agora aí da reforma tributária, né? Eu acho que vem muito bem a calhar quando a gente fala sobre todas essas situações. Como é que o Brasil está em relação a essa reforma? O que é que você acha que vai acontecer? Bom, vamos lá. Primeiro já foi mandada a parte, ela foi retalhada, tá? Nesse momento, é um momento que infelizmente não é um momento adequado para isso, mas é claro que precisa ser feito. Reforma tributária, se nós pegarmos os últimos governos, pelo menos os governos da redemocratização, de Sarney, Collor, em diante, todos eles tentaram e se conseguiu avançar muito pouco. Algumas barbaridades acabaram, a exemplo, né, da contribuição de movimentação financeira, a famosa CPMF, que inclusive o Paulo Guedes queria agora retomar, tentou buscar uma retomada, mas foi barrado pelo Congresso. Isso aí tentou ser feito, né, em todos eles. Neste momento, nós precisamos, de fato, de uma reforma tributária. Se discute aquilo que nós estamos falando aqui. A redução da desigualdade social passa por uma reforma mais justa do ponto de vista fiscal que estabeleça mecanismos de cobrança de impostos sobre patrimônio e renda maiores do que sobre consumo. Isso acontece onde? Nos Estados Unidos, o país mais liberal do mundo, em qualquer país europeu, no Japão, na Nova Zelândia, em qualquer país liberal, você tem aquela máxima determinada pela Constituição que paga mais quem tem mais. Isso é óbvio, isso não é errado, não é? Nós precisamos passar por essa condição. Para isso, então, é preciso uma discussão a respeito desse fator fiscal, desse fator que estabelece uma responsabilidade por parte do Estado, mas que, ao mesmo tempo, ele sirva para poder diminuir a sua desigualdade, porque somente através da redução da desigualdade é que nós conseguiremos ter um mundo mais justo, um país mais justo, que se reverte em condições de bem-estar, em capacidade de pertencimento, em envolvimento das pessoas na formação de um capital social. Neste momento, solução emergencial, mas é necessário que a reforma avance para se buscar, então, uma capacidade de redução da desigualdade que é premente nesse momento. Do contrário, nós iremos passar por ciclos, né, como nós estamos vivendo hoje, de crescimento e de queda, sempre penalizando as pessoas mais pobres. Com certeza. Professor, muito obrigada mais uma vez aqui pela tua participação aqui no TV Mar News. Fica aqui comigo, porque a gente vai agora ver ao vivo o Viderlan Araújo trazendo informações para a gente a respeito da retomada agora das atividades dos transportes complementares. Essa foi uma das medidas que foram anunciadas ontem pelo governo do estado na coletiva que foi feita. Além dos transportes complementares, academias também já começaram a funcionar a partir de hoje. A gente vai acompanhar a partir de agora. Viderlan, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao TV Mar News. É isso mesmo, Paulane de Santos, estamos de volta aqui direto da Praça Faculdade, no centro de Maceió, para poder trazer, na região entre o centro, entre o Prado, para poder trazer informações a respeito desse retorno dos serviços de transporte complementar, aqueles chamados transportes por van intermunicipal. Nós vamos conversar a respeito do assunto com o Fábio Calheiros, ele que tem acompanhado de perto, é também um dos responsáveis pela ação aqui, quando se trata exatamente da pasta de gerência de transportes, e vai explicar para a gente o que é que foi levado em consideração para a decisão do retorno do transporte intermunicipal na manhã desta quarta-feira. Fábio, muito obrigado por falar conosco. Bom dia. Foi levado em consideração a necessidade da população em ter a sua mobilidade. Com todas as ações que o governo fez para poder o número de infectados, o número de leitos melhorarem dentro do estado, o transporte intermunicipal ele foi retomado no dia de hoje. O estado e a SAL vem tomando medidas para que esse transporte ele seja seguro para a população. Então foi realizado testes de Covid em todos os transportadores, todos os motoristas e cobradores, para garantir à população que ela está pegando um veículo dirigido por pessoas que não testaram negativo, não testaram positivo para o Covid.
todas as ações, a SAL desempenhou um protocolo de higienização para os veículos. Todos os veículos foram higienizados, pulverizados com produtos químicos que combatem o Covid. O uso foi determinado pela SAL no protocolo sanitário, o uso de máscara para todos os transportadores, inclusive os usuários. Só vai poder embarcar nos veículos, tanto do serviço convencional como do serviço complementar, os usuários com máscara. Os cobradores eles também vão ter os protetores faciais para que não tenham contato do passageiro juntamente com o usuário. E todas as medidas que a SAL vem adotando para poder controlar esse tipo de transporte. Hoje já iniciou as atividades, tanto na parte do sistema rodoviário do interior para cá, como também na região metropolitana. Como será feita, Fábio, essa fiscalização? As ações de fiscalização, a SAL ela já está no terminal rodoviário. Nós temos ações de fiscalização fixa, que é nas 4 entradas de Maceió, Posto do Polo, Asplana, Rio Largo e Satuba. Temos equipes volantes circulando as linhas intermunicipais, além de ações no interior, em Arapiraca, nos principais polos geradores, União dos Palmares, Delmiro Gouveia e Santana do Ipanema. Quais as normas que o transporte complementar e o convencional eles devem seguir daqui para frente? A capacidade de 50% dos veículos só vão poder rodar. Tem que ter álcool em gel dentro do veículo para poder higienização. A pulverização dos veículos, tanto na origem como no destino. O uso de máscara, como eu falei, para todos os transportadores. Então a fiscalização ela vai estar sempre abordando esses veículos, inclusive com campanhas educativas, orientando e tomando as ações necessárias para que realmente o decreto e o protocolo sanitário da SAL ele se torne válido. Fábio, é importante também destacar que com essa medida o fluxo ele vai ser enorme porque as pessoas já estavam habituadas a pegar, por exemplo, carros particulares para vir para Maceió, por mais que se fortalecesse a fiscalização nas estradas e principais acessos aqui de Maceió. Mas gostaria que você falasse exatamente sobre essa preparação em termos até mesmo do material humano, dos veículos também que serão colocados. São veículos que passaram por revisão, como é que foi acompanhado pela SAL esse procedimento? Todos os veículos foram acompanhados com a olhada das vistorias. Estamos olhando toda a parte de higienização desses veículos todo dia. A fiscalização, além da parte de abordagem, ela também está orientando os usuários a captar o transporte legalizado, porque esse sim tem um controle do Estado, que pode garantir que esses veículos estão aptos a rodar e mantendo toda a segurança para que o usuário ele consiga ter um transporte seguro e higienizado para que consiga combater esse Covid-19. Bom, essa é a situação do Fábio Calheiros, conversando com a gente, Orlando Santos, aqui na manhã desta quarta-feira, aqui direto da Praça Faculdade, com o retorno exatamente com as vans de transporte intermunicipal aqui para Maceió, pelo acesso, principalmente para quem vem do litoral sul, nesse ponto aqui é um ponto de alto fluxo, com as vans que vêm de Marechal, do Francês, que vem exatamente da Barra Nova, de Cururipe, o pessoal que vem chegando em Maceió para poder executar as suas atividades diárias, retornando com 50% da capacidade esse transporte complementar, que é de extrema importância para as comunidades dessas regiões e, naturalmente, com todas as medidas restritivas estabelecidas pelo decreto, com 50% de capacidade, com o uso de álcool em gel e outros mecanismos de segurança para tentar combater a propagação do Covid-19. Eu estou ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira, encerrando mais um dia de atividades na programação da TV Mar Canal 525 no Departamento de Jornalismo. Eu volto com você no estúdio da TV Mar para o encerramento do programa TV Mar News. Até amanhã. Muito obrigada, Viderlan. Daqui a pouquinho você volta ao longo da programação aqui da TV Mar para apresentar então o canal Esportes. Eu agradeço muito a sua companhia na manhã de hoje. A gente vai encerrando o TV Mar News nessa manhã, mas a gente volta a se encontrar amanhã às 8h30 aqui no teu canal 25 e 525 da NET. Até lá. Nos despedindo então,